Olá, meus meninos do SEB, tudo bem? Meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da área de biologia. Um assunto hoje apresentado a vocês em relação a sistema circulatório, tá? Que é um assunto bastante interessante. Você vai ver vários casos pertinentes, curiosidades que surgem na vida da gente. Algumas dessas curiosidades me permitindo falar até um tanto perigosa, para quem não tem freio na língua, mas mais para frente você vai entender isso que eu estou falando. Cuidado, né? Com essas informações, às vezes que você fica tentando explicar a pessoa, em vez de tentar explicar, você vai complicar a situação, então é melhor ficar quietinho. Viu? Tem que ter esses cuidados aí, principalmente quando se trata de problema de pertencer ao filho do casal ou não, tá? Que pode até surgir esse tema aí. Então é melhor você se manter na reserva do que você emitir uma determinada opinião, que pode ser até na vontade. Então isso aí é complicado, viu? Então deixa o casal ser feliz, né? No moral da história. Pode ser colocado isso nessa questão. Mas eu vou contar mais para frente alguns casos que eu já passei até com efeito de constrangimento, de revelações, né, de aluno perceber que não é filho de um casal por grupo sanguíneo, e aí, meu filho, foi pancada, viu? Foi uma tarefa engraçada de passar, assim, você ri agora, mas na hora que passou, eu falei, eita, cara, que bagaceira é essa? Então, vamos lá, para a gente entender um pouquinho desse fantástico sistema que tem no nosso corpo humano, que é o sistema circulatório. Já digo de praxe a você, se é sistema circulatório, é porque circula. É óbvio. Se circula é porque ele leva alguma coisa. Se ele leva uma coisa, então a grande função do sistema circulatório é transporte. Tudo que você imaginar de transporte de coisas boas e ruins está no sangue. Ah, quer dizer que o sangue é uma gororoba? É, vulgarmente falando, ele é uma gororoba, porque ele transporta nutrientes, mas também transporta lixo. Ele transporta gás carbônico, que é lixo, ele transporta ureia, que é lixo, ele transporta ácido úrico, que é lixo. Tá? Então você tem uma série de coisas, né, que são misturadas no sangue de forma temporária, de modo que cada um tem seu destino certo. Né? Os materiais que são lixo para serem descartados, por exemplo, gás carbônico, ele se dirige ao pulmão e lá ele vai ser eliminado. Ureia e ácido úrico são sais de eliminação produzidos no fígado, né? Ele vai ser descartado em nível de rins para compor, fazer parte dos componentes da urina. Então, vamos ver, os slides são muito bonitos, são bem pertinentes, né? Seria bem interessante se vocês pudessem também fazer uma colocação deles no sentido de fazer umas figurinhas renderem, tá? Fazer esse esquema no caderno, que é muito importante. O nosso trabalho, ele começa com essa necessidade de vocês saberem, aula invertida. Então, a aula invertida é exatamente isso. Eu saio desse modelo clássico, um professor só fala e a galera toda que fica no sistema só de ouvinte passivo. E aqui embaixo você tem o modelo da aula invertida em que todos se interagem. Né? Então, na realidade, o professor ele sai da posição de o mestre ditador na sala de aula, de só ficar ditando, ditando, falando, 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 e o resto ouvindo. E aqui ele só fica como mediador na sala, fazendo com que os alunos se interagem, vão trocando informações, resgatando situações, problemas que o aluno tenta resolver, mas ele estuda o assunto previamente em casa, né? Quer dizer, ele já chega preparado para a sala sabendo do que se trata, e depois ele vai simplesmente servir como mediador para apresentar exercícios de revisão. Isso faz parte de um projeto Biologia Passo a Passo, que é outro tipo de trabalho paralelo que a gente faz para alunos que se interessam em se preparar melhor para o Enem. Então, eu tenho exercícios que são particulares, né, com relação a diversos assuntos que são mais frequentes no Enem, e de modo a prepará-lo de forma melhor. Mas isso é um assunto que quem se interessar entre em contato comigo depois. Tá? Eu sou o professor Márcio Pinho, responsável pela matéria de biologia no SEB. Então tá aí, ó, elegantemente apresentado para vocês sistema circulatório. Tá? Tem muita imagem que vai explorar. E aí presta atenção, não se aprende biologia sem entender imagem. Então, o mais forte que você vai se deparar nesse exercício aí é exatamente isso. Olhou para a imagem, você tem que saber o que, que é e o que, que faz. Tá? Quer dizer, é identificar a estrutura e saber a função que ela exerce. Né? Então vamos começar com isso aí, que é praticamente um modelo de um mapa mental. Né? Os principais órgãos que compõem um sistema circulatório, você tem o coração, né, que é o órgão motor, né, que ele é muscular, e os vasos sanguíneos. Sendo que os vasos sanguíneos você tem três modelos. As grandes artérias, né, do corpo humano,
você tem as veias e o predomínio máximo de vasos. A maior grande rede de vasos que você tem no corpo humano são microscópicos e são chamados de capilares sanguíneos. Isso aqui, segundo alguns autores, chega a quase 200 mil quilômetros de vaso sanguíneo no corpo humano. É muito vaso, cara. Tá? Pra você imaginar um gigantismo desse. E vem uma observação em relação a essa organização clássica desse mapa mental, para você ter uma visão geral do processo, dos componentes de um sistema circulatório. Alguns alunos falam assim, gente, e sangue? Né? Aí você tem que prestar atenção, porque o sangue ele não faz parte desse sistema, porque para ser órgão, órgão é um conjunto de tecidos. E sangue não é órgão. Sangue é um tipo de tecido. Ele é tecido conjuntivo sanguíneo ou tecido conjuntivo hematopoético, né? Então, consequentemente, ele não é formado, ele não se compõe um órgão, mas sim ele é um tecido. E é o único tecido líquido do corpo humano. Então, essa é a pegadinha que pode existir aqui, que às vezes as pessoas colocam na prova e falam assim, são órgãos do sistema circulatório, exceto, né? Aí eles colocam coração, veia, artéria capilar, vaso sanguíneo, a parte de sangue. Aí o aluno, às vezes, numa pressa, não, capilar, mas capilar é órgão, tá? Porque ele é derivado da formação dos vasos sanguíneos. Agora, sangue não, sangue é tecido, tá? Você tem uma escala de organização, né? Chamado nível de organização. Célula, tecido e órgão, né? Porque órgãos é formado por um conjunto de tecido. Tecido é formado por um conjunto de células. Então, a ideia é de conjunto. As principais funções, então, repousa aqui, ó, cada um com a sua particularidade interessante aqui. São os 3 grandes blocos que formam a parte do sangue da gente com as suas respectivas funções, né? Que projetam a importância desse sistema para o corpo humano. A função clássica do sistema circulatório é transporte. Tudo que você pode imaginar de elemento para ser transportado é sangue. Falou em transporte, pode falar, meu filho, é sangue. Falou em movimento, é músculo. Falou em transporte, é com sangue, tá? Então ele transporta nutrientes para as trilhões de células no corpo humano. Você imagina, cara, são trilhões de células no corpo humano reclamando, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Ó, tira essa porcaria daqui, que isso aqui tá me incomodando. Ele tem que se virar. É rede de transporte, tá? Então ele transporta nutrientes, transporta gases, tá? Transporta hormônios, que são ativadores do organismo, né? Transporta água em grande abundância, né? Não pode faltar. Transporta excretas, né? Que é a mesma coisa que lixo celular. Você tem as excretas, que são gases carbônicos, ureia e ácido úrico, são exemplos de excretas no corpo humano. Tá? Transporta anticorpos, que são linhas de defesa, também pode estar presente tanto no tecido, mas também dentro dos vasos sanguíneos, especificamente das e transporta as células, que são as células do sangue, né? Que são os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, também chamado de hemácias ou então leucócitos. Tá? Cada caso do seu grupo. Também está relacionado com a defesa no organismo contra a invasão, né, de micro-organismos ou corpos estranhos que perambulam pelo sangue. Então, isso é patrulhamento do que a gente chama de glóbulos brancos ou leucócitos. E também está relacionado com o processo de coagulação sanguínea, tá, do corpo humano, que é feito por fragmentos de células chamadas de plaquetas ou trombócitos. Isso foi citado para vocês também. E também tem a parte do controle térmico, né, porque ele entra nessa parte dessa manutenção do equilíbrio do organismo e ter sempre uma temperatura constante, né? Nós somos chamados de homotérmicos, né? Temperaturas constantes em torno de 36 graus e meio, 36 graus e meio, tá? A classificação do sistema circulatório é interessante porque a gente faz um sistema de comparação nos vertebrados, né? Aí você vai estudar um processo histórico evolutivo do sistema circulatório. Nessa apresentação que você tem aqui, você tem um coração que ele tem 4 cavidades, 1, 2, 3, 4. As 2 cavidades superiores são chamadas de átrios, as 2 cavidades inferiores são chamadas de ventrículos. Então explique por que um coração é classificado como, primeiro, tetracavitário. Está aqui, ó, porque ele tem 4 cavidades. Ele tem um átrio aqui, um ventrículo aqui, um ventrículo aqui. São o nome das cavidades do coração. Então é fácil você lembrar. Átrio, nome pequenininho. Ventrículo, nome grande. Então o nome pequenininho, átrio, é para cavidade menor. Ventrículo para cavidade maior. Tá? Então ele tem o lado que está... É porque o coração que está nessa representação é espelho seu. Então, onde está seu lado, sua mão esquerda, na realidade corresponde ao lado direito do coração, porque ele está invertido em relação a você, porque ele é teu espelho. Tá? Então aqui é átrio direito e aqui é ventrículo direito. Aqui é átrio esquerdo e aqui é ventrículo esquerdo.
E todo esse processo que você está vendo aqui das setas é o processo sistêmico de circulação dos vasos sanguíneos. Repara, ele sai do ato direito, passa para o ventrículo direito, sai pela artéria, tudo que sai do organismo é artéria, adeus, está indo embora do coração. Para lembrar a artéria. Uma artéria que se dirige ao pulmão, então você tem a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, entra no pulmão, sofre um fenômeno chamado de hematose, tá? Purificação da parte do sangue, elimina-se o gás carbônico, absorve o oxigênio, muda a cor, que aqui é um sangue escuro e aqui fica um sangue bem vermelho vivo, que é a cor do sangue arterial. Aí volta pela veia, você tem a veia pulmonar direita e você tem a veia pulmonar esquerda e elas se encontram no átrio esquerdo. Depois o sangue passa para o ventrículo esquerdo e depois sai pela grande artéria aorta, faz um arco, tá vendo? A aorta, e se distribui para todos os órgãos do organismo. E depois volta para o coração através das veias cavas, que pode ser a veia cava inferior, que vem das pernas e do tronco, e a veia cava superior, que vem dos braços e da cabeça. E se encontra as duas aqui no átrio direito do coração. O que você tem? A circulação, né, de coração, pulmão, coração, pequena circulação. Coração, todos os órgãos do corpo de volta ao coração, grande circulação. Nós vamos ver isso mais para frente com algum detalhe, tá? Então, tetracavitário está explicado. São corações com 4 cavidades. Onde é que eu encontro isso? Em aves e mamíferos, tá? Por que a circulação é chamada de dupla? Ela é classificada como dupla. Porque o sangue, para dar uma volta completa no nosso organismo, ele passa 2 vezes o coração, repara. Ele sai do coração, vai para o pulmão, sofre hematose e volta para o coração, primeira volta. Depois ele sai do coração pela artéria aorta, vai para todos os órgãos do nosso organismo, aí vai para o tronco, vai para as pernas, vai para o braço, vai para a cabeça e volta ao coração, segunda volta. Então a circulação é dupla. Onde é que eu acho circulação dupla na parte ligada aos vertebrados? Você vai achar em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixe tem circulação simples, não tem circulação dupla, que é o grande diferencial. Por que a circulação é classificada como fechada? Porque o sangue jamais deixa os vasos sanguíneos. Se o sangue abandonar os vasos sanguíneos, isso caracteriza uma hemorragia. O sangue não pode deixar os vasos sanguíneos, então ele é confinado dentro dos vasos, por isso que ele é chamado fechado. Quem dos vertebrados tem circulação fechada? Todos. Todos os vertebrados têm circulação fechada. Mas onde é que eu acho? Como é que tem, por acaso, ser vivo na natureza que o sangue abandona os vasos sanguíneos e cai na cavidade do corpo? Tem. Você vai achar isso em invertebrados, principalmente no grupo ligado à parte dos artrópodes e moluscos. Tá? Alguns desses representantes têm isso aí. E por que é chamada circulação completa? A circulação completa você tem que focar no coração. Repare que o lado direito do coração só passa o sangue rico em gás carbônico, que é chamado sangue venoso. E o lado esquerdo do coração só passa sangue arterial, que é rico em oxigênio. Que ele é didaticamente representado com essas duas cores. Tá? Então, neste caso, o sangue não se mistura. Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial em nível cardíaco. Por não haver essa mistura, quer dizer, eles correm de forma independente, então a circulação é chamada completa. Mas pode sangue venoso misturar com sangue arterial no coração? Pode. Em anfíbios e répteis há essa mistura. Tá? Na parte de aves e mamíferos, não. Peixe tem uma curiosidade no coração dele, que peixe não passa sangue arterial. Peixe, no coração do peixe, só passa sangue venoso. Essa é a curiosidade dessa classificação aí. Tá? Aí, então, você tem evolução cardíaca. Ó. Aqui você tem um coração no peixe, aqui você tem um coração de um anfíbio, aqui você tem um coração de um réptil, aqui você tem um coração de aves e mamíferos. Repare que é um sistema praticamente de casamento. É como se essa banda aqui casasse 2 vezes e formasse isso aqui. Ó. Tá? Sendo que a parte que você tem a cavidade maior chamada de ventrículo, ele é aberto, ó, nesse caso aqui. E aqui depois essa parte do meio do coração, que vai separar o coração em 2 bandas, né? É chamada de septo cardíaco. Ele vai crescendo aqui em 3 até fechar totalmente em 4. Isso é um processo evolutivo. Então, a quem pertence esse coração no vertebrado? Peixe. A quem pertence isso aqui nos vertebrados? Anfíbio. Quem tem esse modelo de coração? Aqui você vai encontrar em répteis. E aqui você vai encontrar em aves e mamíferos. Sendo uma condição interessante que você vai encontrar também coração tetracavitário em crocodilos, que isso é reptiliano, né, que é uma situação excepcional, mas a maioria dos répteis, né, você tem que o coração dele tem 3 cavidades. Então, se eu conto aqui, tem 2 cavidades. Se eu conto aqui, tem 3 cavidades. Se eu tenho aqui, tem 3 cavidades. Se eu contar aqui, tem 4 cavidades. Então, eu vou chamar isso aqui de bicavitário
Vou chamar esse aqui de tricavitário. Vou chamar esse aqui também de tricavitário, apesar de ele estar fechando, mas ele continua sendo tricavitário. E aqui ele está totalmente fechado, então ele tem 1, 2, 3, 4 cavidades, tetracavitários. Então vamos contar assim: nome pequeno, cavidade pequena, nome pequeno, átrio. Cavidade grande, nome grande, ventrículo. Então ele tem um átrio e um ventrículo, então ele é bicavitário, é o coração dos peixes. Aqui ele tem 2 átrios e um ventrículo, então ele é tricavitário, 3 cavidades. Então, 2 átrios e um ventrículo. Então você vai encontrar isso aqui em anfíbios, tá? Sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobra-cega. Aqui você tem um coração também tricavitário, mas com septo já bem desenvolvido, praticamente fechando, né, a região ventricular. Mas continua sendo 2 átrios e um ventrículo, com a evolução do septo. Então esse aqui é coração de répteis, tá? Que é tricavitário. E aqui você vai encontrar o coração de aves e mamíferos que tem 2 átrios e 2 ventrículos. Então ele é tetracavitário. Bicavitário, tricavitário, tricavitário, tetracavitário. Pronto, está aí, ó, com seus respectivos representantes de cada circulação. Isso é questão básica de vestibular, tá? Para saber essa diferença aí. Aqui, ó, você tem um detalhe que eu chamei a atenção de vocês na parte de circulação dos peixes. O peixe tem uma circulação, né, que é você pensar aqui no número 1, é o detalhe do coração do peixe, ele tem um átrio, tem um ventrículo, o sangue chega de 3 em 1, então o sangue chega de 3 aqui ó, em 1, ele chega no átrio, é bombeado para o ventrículo empurra ele em direção à cabeça, que passa por esse órgão respiratório chamado de brânquias. E daqui o sangue não volta ao coração, não, ele vai direto para os tecidos, faz o efeito das trocas de gás e volta para o coração. Agora, o que é interessante, ó. Se esse sangue sai dos tecidos e volta para o coração, ele sai rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Passa pelo coração, então ele entra aqui para o coração e só passa sangue venoso, ó, não passa sangue arterial aqui não. Essa é a curiosidade do coração dos peixes. O coração do peixe não conhece sangue arterial, que é rico em oxigênio. Só passa aqui sangue venoso. Aí esse sangue passa por um que é venoso, vai nas partes das brancas, vai sofrer hematose, vai se enriquecer de oxigênio e vai sair de 2 aqui como sangue arterial. E isso aí foi solicitado no vestibular, inclusive no Enem. Isso aqui é sangue venoso, aqui é sangue arterial e aqui é a parte de sangue venoso. Foi cobrado isso. 1 é a posição do coração, 2 é a posição das brânquias, que é o órgão respiratório, que faz as trocas de gás, que é a hematose, que vai acontecer, e 3 representa os tecidos, diferentes órgãos do corpo do peixe. Então tá aí, ó. Num sistema de cores, né, representando em cores, você tem aqui, ó, sai dos tecidos, os órgãos, diferentes órgãos do peixe, volta o sangue venoso para o coração do peixe, tá? Um átrio ventrículo. Repara que é azul, é totalmente azul, quer dizer, representando que só passa sangue venoso, sai daqui por essa veia aqui, por a formação dessa artéria que se dirige às brânquias, levando sangue venoso, aqui ele sofre hematose, se enriquece de oxigênio e muda de cor, fica um vermelho vivo, né? E se torna um sangue arterial e vai em direção aos tecidos. Repara aqui, então, você tem uma situação de classificação que é bem interessante, ó. Explicando a circulação dos peixes. Está aí. Identifique cada número de letra indicado no desenho. Aqui eu posso até fazer a classificação. Como é que eu posso classificar o coração do peixe? Ele é bicavitário. Como é que eu posso classificar a circulação do peixe? Primeiro, a circulação do peixe é simples. Por quê? Porque ele sai do coração, dá uma volta completa, tá? E volta para o coração de novo. Simples. É diferente da circulação dos anfíbios em diante, que é dupla. O sangue sai do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, uma volta. O coração para todos os órgãos do corpo, de volta ao coração, 2 voltas, é dupla. Não, no peixe é simples. Primeiro detalhe, né? Segundo detalhe, que o sangue não deixa o coração, os vasos sanguíneos de jeito nenhum, ele circula confinado, então a circulação é fechada, como é característica de todos os vertebrados. E outra coisa, ele é chamado de circulação completa, porque o sangue arterial e venoso, no caso, no coração do peixe, só passa sangue venoso. Então não tem mistura de sangue em nível de coração. Se tivesse mistura de sangue, como acontece nos corações tricavitários, né, que você vai ver depois, ele seria uma circulação incompleta, né? O que significa circulação incompleta? É quando o sangue venoso se mistura com o sangue arterial em nível de ventrículos, tá? Aqui você tem, então, um detalhe em relação aos vasos sanguíneos. Ó. Vasos sanguíneos dotado de válvulas é veias. É fácil lembrar. Veia com V, válvula com V. Então, tudo que tem V está no vaso sanguíneo, veia. As paredes, então você tem aqui o efeito de uma artéria. Essa artéria aqui está comprometida, né? É uma artéria doente, por quê? Porque ela tem depósito de gordura nela.
ela pode estar evoluindo para um fenômeno que a gente chama de arteriosclerose, entupimento dos vasos sanguíneos por depósito de gordura em suas paredes. Repare que a parede do vaso sanguíneo ela é extremamente composta de vários tecidos. Ó. Ela tem tecido epitelial, ela tem tecido conjuntivo, ela tem tecido muscular. Né? Então, como ela tem reunião de três tecidos que se juntam para formar uma estrutura é órgão. Por isso que eu chamo isso aqui de órgão. Artéria é um órgão, veia é um órgão. Tá? Essa composição que está sendo apresentada aqui. Ó. Se eu faço uma diferença entre veias e artéria, a primeira coisa interessante entre elas é essa. As veias possuem válvulas ao longo do seu percurso, as artérias não. As artérias são mais espessas na parede, têm paredes mais grossas, as veias têm paredes mais finas. Tá? As artérias, o sangue flui de modo contínuo, ela corre como um rio. Aqui o sangue corre de tempos em tempos, é o chamado movimento intermitente, okay? Que é esse trabalho. As artérias pulsam, as veias não. A parte ligada a efeito de pressão, a pressão sanguínea nas artérias é muito maior do que a pressão sanguínea nas veias, né? Porque a artéria está indo levando o sangue é bombeado para o coração numa potência máxima, então joga esse sangue com muita força para fora. A tal ponto que quando você lesa uma artéria, o sangue esguicha. Quando você lesa uma veia, o sangue escorre. Então você consegue recuperar uma veia, mas a artéria não. A artéria, às vezes, você tem que cauterizar para você fazer o estancamento do sangue nela. Tá? E para salvar a pessoa, às vezes, tem que enfiar o dedo na ferida, mesmo apertar o vaso para não deixar ela perder sangue. Viu? Porque se deixar, vai vazar direto, vai ficar esguichando. Identifique cada número indicado no desenho ao lado. Então você tem o número 1, né, que é o chamado tecido epitelial, que é chamado endotélio. O número 2 é um depósito de gordura, né, indicando que é uma arteriosclerose. A letra A representa a artéria, a letra B representa a veia. O número 3, você tem a formação do chamado tecido conjuntivo, e o número 4 é chamado tecido muscular liso, as áreas de deposição das células musculares, né? Porque os vasos, eles se movimentam também, tá? Para aguentar a pressão. Então é a mesma coisa, ó, tecido epitelial de revestimento, que é chamado endotélio. 2 é válvulas, né, das veias. 3 você tem aqui na formação tecido conjuntivo, e 4 é tecido muscular. Explico por que o vaso sanguíneo é um órgão que eu acabei de falar com vocês aqui. Ele é um órgão porque ele é formado por um conjunto de tecidos. Aqui ele tem tecido epitelial, de revestimento, é o endotélio. Ele tem tecido conjuntivo, composto principalmente de fibras, e tem tecido muscular liso. 3 tecidos se juntam para formar uma estrutura, então ele é um órgão. Aqui você tem o efeito de como é a distribuição. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: quando o sangue está sendo distribuído pelo organismo, ele sai do coração, todo o sangue que sai do coração sai para uma artéria. E ele se dirige aos órgãos. Chega nos órgãos, ele vira uma rede gigantesca de vasos microscópicos chamados capilares sanguíneos. É aqui que se realizam as trocas. Todas as trocas de nutrientes, hormônios, excretas se dá em nível de capilar. Não acontece troca nenhuma em artéria, não acontece troca nenhuma em veia, até porque as paredes não deixam. Elas são muito espessas. Capilar fica reduzido a uma parede só, que é o endotélio. Então é fácil o efeito das trocas, tá? Nesse tipo de trabalho. Quando você viu comigo o sistema imunitário, né, imunológico, você vê que até os vasos sanguíneos sofrem dilatação e, consequentemente, em nível de capilar, né, as células se afastam para poder sair células de ataque por diapedese. Né? Então, isso aqui acontece sempre em nível de capilar, jamais em nível de artéria e em nível de veia. Passou pelos órgãos, recolhe o sangue, recolhe a parte das excretas, recolhe a parte do gás carbônico e também deixa os nutrientes nessa área. Há uma troca, né, de nutriente e gás. Ele recolhe e volta para o coração dar o destino certo para cada estrutura do corpo humano aí. Aqui uma das estruturas também fantásticas que acontece é o interlaçamento, né, a parte da intimidade que os vasos sanguíneos estabelecem com os órgãos. Então aqui você visualiza o órgão das vias respiratórias, você tem aqui o bronquíolo e aqui você tem um alvéolo pulmonar. E olha o entrelaçamento dos vasos em meio disso aqui. Então, quando ele passa pelos vasos sanguíneos, ele deixa o gás carbônico é abandonado nesses alvéolos, é expulso para fora, né, no movimento de expiração. E quando você inspira, você puxa o oxigênio para dentro, que ele cai nos alvéolos e entra para dentro dos vasos sanguíneos. E essa troca de gases que é chamada de hematose. Tá? Que é importante você saber esse domínio aí. Tendo dos componentes vaso sanguíneo, essa questãozinha aqui é extremamente importante, porque aqui você está vendo uma organização em nível de capilar sanguíneo, que é microscópico.
Então, você identificar cada número, você tem aqui o número 1, essa parte amarelada, que é a parte líquida, que é a parte mais rica do sangue, é chamada de plasma sanguíneo. 2 são exatamente, parece uma rosquinha, né, uma moedinha, né? Parece uma rosquinha, que eu chamo ela assim, é a célula mais legal que eu acho do corpo humano, de um processo de altruísmo, né, que ela é especialista no transporte de gases, principalmente oxigênio, que são as hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né, depende do tipo de profissional que está lidando. Porque hemácia é para médico, glóbulos vermelhos é popular e eritrócito é de laboratório, exame de sangue. Mas é o mesmo personagem. Essas moedinhas menores aqui, que estão representadas didaticamente, porque ela não tem esse formato bonitinho, ela parece uma medusa, né? Ela é cheia de pontinhas, são chamadas de plaquetas ou trombócitos, e aqui você tem a representação dos glóbulos brancos. Todo esse conjunto aqui, que é essa parte que isso aqui é chamada sangue, né? Que são chamados, isso aqui, ó, plaquetas, hemácias e também glóbulos brancos, são chamados elementos figurados do sangue que boiam, né? Como se fosse uma solução heterogênea na parte líquida do sangue, rica em nutrientes, rica em hormônio, rica em excretas, ricas em gases, né? Que ele parece uma gororoba, mas cada um com a sua função específica. E aqui você tem o capilar sanguíneo, né? Compondo toda essa estrutura. Sendo que essas células têm capacidade de sofrerem distensões, né? Para permitir a passagem de alguns glóbulos brancos de ataque, sair de dentro do capilar sanguíneo e atacar nos tecidos qualquer elemento invasor, por um movimento chamado de apedese. Você já viu isso no sistema imunológico. Então, esse é o primeiro bloco que a gente viu aqui para dar realmente tempo para vocês, para que a gente possa fazer um trabalho de relembrar. Eu sei que tem muita informação, tá? Colocada aí para vocês a princípio, que é, fala assim, Ave Maria, nunca vi tanta coisa, mas tem muita coisa. Tá? Eu concordo com vocês. Então, é importante que vocês centralizem, né, esse tipo de trabalho, revisem quantas vezes for necessário. Esquematize isso em imagem no caderno de vocês. É interessante que vocês façam esquema, façam desenhos para poder identificar. Se você puder compor isso numa organização, tipo anotações paralelas sua, para você poder lembrar, você não vai esquecer desse assunto. Tá? Revisem quantas vezes for necessário. E é interessante também que vocês assistam outros tipos de vídeos, né? Assistem muito vídeo bacana na parte do YouTube, né? Com aulas que são maceteadas, ela tem várias informações interessantes também. São links que você pode até adotar, pode até apresentar para a sua turma, né? Ó, gente, pode assistir isso aqui, que isso aqui tá massa. Né? Às vezes você vê o movimento circulatório, como é que movimenta o coração, como é que o sangue se movimenta no corpo, isso também é muito bacana. Vocês conhecerem isso, que vai fazer parte mais para frente das nossas informações. Beleza? Então, espero que vocês realmente tenham gostado desse bloco 1. Nós temos 3 blocos para a gente visualizar ainda. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações a esse respeito. Espero que vocês realmente tenham gostado desse tipo de assunto. E daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Tá bom? Um abraço e se cuidem.